Olá, nós estamos aqui hoje com o Tomás Zamu. E eu queria começar falando que a presença dele aqui é muito importante para nós, porque nós gostamos de histórias, histórias edificantes, histórias assim de aprendizado e de superação. E o Tomás tem uma história dessa para contar para nós. Eu queria primeiro saber quem é o Tomás. Eu já vou adiantando que ele é pai da Bia. Ah, Eu acho que é a Além grande de, vantagem que eu tenho além de em pai da, relação aos outros. além de pai da Bia, você é. Eu sou professor de língua portuguesa, sou casado com uma mulher magnífica olha, que me ensina diariamente muitas coisas. Sou psicopedagogo e atuo na área de ensino de língua materna, tanto no ensino público quanto no ensino privado de privado. Goiânia. Nós já vamos agendar com a esposa, né, Sandra? Esposa agendada. Tomás, e a sua formação, ela foi uma formação assim por afinidade? E você foi fazer letras porque você gostava de leitura, porque você gostava de livros? Conta pra gente isso. Foi. Eu era muito introvertido e gostava muito de ler. E aí, nessa de qual profissão seguir, qual carreira seguir, eu acabei sendo levado, né? Vou falar assim, que eu fui levado a letras. E no curso de letras eu me descobri não como um professor de literatura, e sim como um professor de gramática e de leitura e produção. Então me distanciei um pouco da leitura. Percebi que a minha prática linguística não estava necessariamente associada ao que eu gostava. Era muito por quem eu era. Eu, Perfeito. no universo da leitura, eu me identificava, eu me achava nos personagens, nos textos fictícios, parece que eu me encontrava mais do que no universo real, na vida real. É Aí eu preciso, muito. deixa eu só fazer uma Ah, observação. Gente, a literatura é a melhor ou a maior autoajuda, não é? Com E eu certeza, queria só te falar que você é professor da palavra, da comunicação, com certeza. não é? Sim, Aí, é isso. é interessante essa colocação que você traz sobre a sua afinidade com leitura e de como a ficção ela te é, é, entreteve, talvez, né? Era um gosto, era um prazer, era um deleite, né, para você. Mas depois na sala de aula você foi para a parte mais estruturada. Foi. Acho que até pela facilidade que eu tinha. é uma pista, Sandra? É uma É pista, uma é pista. uma pista. Eu peguei assim no ar, a hora que ele falou, eu peguei É. no ar, falei assim, olha, o Tomás tá delineando algo aqui para mim. Hoje eu consigo ver com muita clareza. Eu tinha muita facilidade em exatas na escola. Apesar E disso, foi apesar para disso, eu letras. fui para letras por causa da leitura. Quando eu iniciei a parte docente, né, quando eu comecei a dar aula, eu percebi que a minha afinidade de fato eram com as regras gramaticais. Né, e aí eu consigo ver uma proximidade imensa entre a matemática e a gramática. Eu falo isso para meus alunos, né, que normalmente alunos que têm facilidade com gramática são alunos das exatas. E os alunos que têm facilidade com leitura, de fato, são os alunos das humanas, das linguagens, E você enfim. acha que, por exemplo, no caso do ensino de gramática, né, sintaxe, essas coisas, você acha que existe um padrão, uma repetição? Acredito que sim. Existe a repetição, existe O a treino, norma, né? O o treino. treino, mas Tanto nas que exatas quanto na língua sim, portuguesa, no caso da gramática. é. Aí o que eu vejo de diferença, mas é claro que não tem, é o meu olhar, é que a linguagem ela possibilita que essas regras elas sejam aplicadas. É claro que a Ah, matemática tem essa aplicação também, mas como não é o meu universo de trabalho, não é a disciplina com a qual eu trabalho, eu não vejo isso na prática, né? Eu não perfeito. consigo ver a aplicação de uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. Apesar de saber que é óbvio que tem. É, eu vou até tomar uma água porque eu não sei o que é. Tomás, mas como é que você olhando para a criança, que tipo de criança você era? Além de gostar de leitura e ser introvertido. Eu, por muito tempo, eu tive um bloqueio na minha memória de quem era o Tomás pequeno.
a minha primeira infância, né? Eu não conseguia me lembrar. E aí, depois de muita terapia, depois de muito esforço, de exercícios para me autoconhecer, hoje eu consigo ver assim, que minha infância foi muito sofrida, eu era Outra muito sozinho. pista? Outra pista, Sandro? Tô achando que ele já tá delineando, é melhor a gente já revelar, né? Não, Então, mas gente, você falou o quê? Introvertido. introvertido e sofrido, porque tem uma ligação, essa questão de ser introvertida, as relações, as habilidades sociais ficavam comprometidas por isso. Eu não tinha, vou falar assim, que eu não tinha nenhuma externa, nenhuma relação social externa do lar, da casa. As minhas relações fora da minha casa eram limitadas à escola, à professora que dava aula, e se eu fosse a um médico, alguma coisa do tipo. Eu não tinha amigo nenhum. E era a A minha sua infância relação foi com a assim. professora, por exemplo, era sofrida ou era. Não era sofrida porque eu me destacava nas aulas. Eu me destacava com as matérias. As habilidades acadêmicas existiam, Sim, as sociais nem tanto. não, nenhuma. As acadêmicas eram. Eu era sempre fui aluno destaque, sim, tanto na escola, né, quanto na universidade, eu não tive problemas em E se aprendizado. você tivesse que apresentar um trabalho em grupo? Eu tomava a frente. Eu fazia o trabalho inteiro e eu Você era apresentava. líder, Era, organizava, sim. apresentava. Eu não gostava muito desse trabalho de grupo. Ainda não gosto. Se eu vou fazer uma pós-graduação, tem que fazer algum seminário em grupo, para mim é um problema. Aí eu vou, vamos delimitar, você faz isso, você faz aquilo. Essa é a minha parte, eu vou fazer a minha parte e eu fico me regulando para não olhar dos outros, para não fazer dos outros. E é inevitável que quem organiza o trabalho final sou sempre eu. Aí todo mundo envia para mim, eu vou organizar, aí eu saio mudando tudo, organizando tudo, né? É difícil. Natural. Eu tenho que me controlar, mas E a presença do Tomás aqui, gente, é muito importante pra gente, porque o Tomás, ele vem falar para Conexões Mais Afetivas a sua experiência de vida, as suas vivências, e ele traz essas vivências pra gente como exemplo de uma pessoa, de um adulto que foi diagnosticado com autismo, correto, isso. Tomás? Como que foi esse processo? Por que você buscou o diagnóstico ou o diagnóstico chegou até você? Como que você se organizou nisso daí? Eu vou contar o processo completo, pode ser? Perfeito. Há aproximadamente 10 anos, minha esposa foi diagnosticada com câncer e eu sempre fui muito próximo dela. Eu saí da casa dos meus pais e casei com a minha esposa, nunca morei sozinho. Eu não percebia que eu era muito dependente dos meus pais, porque como eu não tinha relações sociais, quem fazia tudo para mim, entre aspas, era minha mãe. Eu casei e quem assumiu esse papel, inevitavelmente, foi a minha esposa. E eu falo inevitavelmente porque eu não percebia, eu não via, eu não notava isso. Ela teve esse diagnóstico de câncer e no tratamento ela teve que se isolar. E ela passou um certo período na casa da mãe dela e eu fiquei sozinho em casa. E nisso eu me afundei numa depressão. E fui buscar ajuda a partir disso. E comecei o processo de terapia. Fiz terapia durante muitos anos. A terapeuta questionou, assim, ela levantou hipóteses de um possível transtorno bipolar e me encaminhou para um psiquiatra. Fui para o psiquiatra. Só um minutinho. Além da terapia, tinha medicação? Não. Eu não estava medicado. Aí fui para o psiquiatra e ele medicou. Aí sim, passou um antidepressivo, um estabilizador de humor e um ansiolítico. E fiquei com esses 3 medicamentos durante muitos anos. E fazendo terapia. Na minha cabeça, na cabeça da terapeuta e na cabeça do psiquiatra, eu era bipolar. E eu nunca tinha feito avaliação. Eu não era psicopedagoga, não sabia nem que existia esse processo de avaliação. Isso a gente está falando de 7, 8 anos atrás. Eu parei com a terapia
Num determinado momento eu melhorei, parei com a terapia, parei com a medicação e segui a vida. E de uns 5 anos para cá eu me afundei de novo na depressão. Aí fui para outra terapeuta. Pós-pandemia? Não, antes da pandemia. Antes até. Antes da pandemia. Fui para outra terapeuta, só que já eu carreguei comigo esse diagnóstico do transtorno bipolar. Eu levei para a terapia já falando assim, eu sou bipolar e tal, já fiz tratamento, então ela foi me atendendo Para assim. chegar a esse transtorno bipolar, foi feita uma avaliação. Não, Foi só uma. levantamentos de hipóteses, né, do que eu levei para a terapia. Certo. Só que eu também não condeno nem o psiquiatra, nem o psicólogo, Não. porque eu Só para entender. eu fiquei expert em esconder tudo. Né? Eu conseguia manipular, eu conseguia esconder. Eu conseguia não, eu consigo. Tanto é que para todo mundo que eu conto hoje, não, tem depressão? Não, você não tem não. Como assim você tem depressão? A gente chama isso de mascaramento. É. A gente mascara muito. Eu fiquei expert em É mascarar. porque até a situação, a sua profissão, você estar à frente dos alunos, você Uhum. precisa ter um nível de comunicação, você precisa ter uma estabilidade emocional, porque frente a uma sala de aula, com adolescentes ainda, os desafios são muitos, né? Para o professor, vamos dizer assim. E ainda um professor que talvez, né, tenha assim um transtorno bipolar, um humor que se altera, uma situação, quer dizer, parece que não combina, né? Uhum. Aí o tempo foi passando, eu em terapia, em tratamento com um psiquiatra também, melhorei novamente. Veio a pandemia. Aí eu me afastei da terapia porque eu não queria fazer terapia online, porque minha casa era pequenininha, se eu falasse alguma coisa, minha esposa podia ouvir, minha filha podia ouvir, eu ficava com aquele receio de falar alguma coisa e magoar as duas, então não quis fazer. E me afundei de novo. E nisso uma amiga de trabalho, a Albina, que vocês duas conhecem, Que você ama. de paixão, madrinha da minha filha, ela que segurou na minha mão e falou assim, não, vamos, você tem que voltar no psiquiatra, você tem que voltar, você tem que voltar. Aí eu voltei no psiquiatra, não voltei na terapia, voltei a tomar os mesmos medicamentos, porque até aquele momento eu era bipolar. E nisso, no retorno da pandemia, minha filha voltou para a escola. Voltou não, ela foi para a escola. Ela nunca tinha ido. E nela ir para a escola, a primeira vez, se vê desligada da mãe, né? Ela foi para o primeiro aninho, ela não conhecia o ambiente escolar, sabia o que era uma escola, porque via eu e a mãe falando sobre, mas nunca tinha frequentado. Ela teve muita dificuldade. Então a escola abraçou muito minha filha, a coordenação abraçou muito, acolheu muito, e inevitavelmente a gente colocou ela em uma psicóloga, ela foi fazer um tratamento terapêutico e um acompanhamento com uma psicopedagoga. Eu sou psicopedagoga, minha esposa também, mas é aquela, né? Para a gente não confundir, não misturar as coisas. Nesse meio termo, eu fazia psicologia. Eu fiz até o 6º período de psicologia. E na pandemia, eu tive uma disciplina chamada psicopatologias. E nessa disciplina, eu tendo aula online, à noite, em casa, com a minha esposa do lado, a gente foi estudar o espectro autismo, do autista, né? E aí a professora falando, mostrando os slides, eu vendo tudo, uai. Sou eu. Sou eu. Foi isso. Sou eu. E aí eu falei pra minha esposa, né, Cecília, uai, eu acho que eu sou autista. Aí minha esposa me olhou, sabe, daquela... Aí a gente riu, porque eu já era psicopedagoga, ela também, como que a gente não via, sabe? Aí a gente riu, passou. A gente ficou assim, não, é zoeira, é brincadeira. Ele não é autista. Como assim o Tomás, sabe, naquele estereótipo? Mesmo porque Nossa, você mascarou isso muito, né? de mim mesmo. Né? Eu mascarei, eu escondi até de mim. Que
a situação que foi criada, até assim, você tá na sala de aula, você ser comunicativo, você conversar, ter habilidades acadêmicas incríveis, digamos assim, né? Porque, olha só, a sua trajetória de estudo, você foi fazer psicologia, você foi fazer psicopedagogia clínica, então, quer dizer, você tem uma busca por estudo, né? Uhum. Por quê? Porque talvez seja altamente reforçador para você É. estudar. A gente não sabe, o Tomás que vai contar se é Mais reforçador pistas, para ele estudar. mais pistas. Aí a terapeuta da minha filha chamou minha esposa para conversar. Aquele negócio assim, né? Vem Ela cá, falou: vem cá, deixa eu te contar. desse jeito. Eu, nesse dia específico, eu não tive aula. Aí eu fui junto. Aí cheguei, na hora que ela me viu também, a terapeuta, né, da minha filha, ela regalou o olho, sabe? Não esperando que eu fosse. Ela, não, eu quero conversar só com a Cecília. Eu, então, quer falar de mim. Às vezes a Bia tá trazendo alguma coisa sobre mim. Não, e até aí É tudo bem. natural. Porque eu sei quem eu sou, assim, nesse aspecto. Eu sou muito nervoso, eu sou muito bravo, eu não gosto de barulho, eu não gosto de coisa desorganizada. Então eu pegava no pé dela, pego ainda, tadinha. Aí a terapeuta foi e falou: ó, a Bia tá trazendo tais aspectos sobre o Tomás. Vocês já pensaram que ele pode ser autista? E ela não me conhecia. Não me conhecia como paciente, ela me conhecia só como pai da Bia. Então ela foi a pessoa que não conseguiu se deixar enganar pela minha máscara. Perfeito. A Cecília saiu do consultório, a gente entrou no carro e aí ela falou que você pode ser autista. Ai, Cecília, você lembra aquela vez que eu estava fazendo a disciplina que a gente falou, é mesmo? Eu, não, então peraí, eu vou voltar para terapia. Aí eu voltei para minha terapeuta atual, que é a Líria, magnífica, maravilhosa. Ela quase pegou na minha mão, falou assim, vamos juntinho, vamos, você dá conta. E, e aí ela falou, não, você tem que fazer a avaliação. Ela foi, me deu o caminho, falou assim, você vai procurar um neurologista. E nisso, eu já fazia acompanhamento com a mesma psiquiatra, que é a doutora Flávia Gadelha, que é outra que também pegou na minha mão, assim, veio, sabe? Ela até, ela é muito estudiosa, ela posta fotos. Aí me atraiu, né? Ah, pronto. Posta foto em congresso e de estudos, me manda vídeos relacionados a isso. Recentemente ela me mandou um vídeo que foi um assunto que a gente discutiu no consultório dela. E aí eu levei para as duas, tanto para a terapeuta quanto para Psiquiatra. psiquiatra, obrigado. E as duas falaram assim: nossa, agora que você está falando, é mesmo. Você tem tudo para ser autista mesmo, e a gente não percebeu. E essa ideia de tem tudo, né? A gente vem lá de um critério que está estabelecido no DSM-5, né? São vários critérios para você diagnosticar um indivíduo com autismo, né? Então, quando ela fala que tem tudo, você deve atender a uns 8 critérios Nossa, daquele Sandra, para ela foi poder uma te, vamos delícia. dizer assim, no papel te enquadrar, sabe? Mas assim, sem querer te enquadrar, Tomás, né? Não, pode enquadrar, adoro. Todos nós temos, às vezes, pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, eles podem ter dificuldades em habilidades sociais, eles podem ter comportamentos autísticos, certo? Mas não serem autistas. Então, a gente conhece, por exemplo, quando você está lidando com esse grupo, quando você está enfronhada nesses assuntos, você percebe, você fala assim, nossa, aquela pessoa estereotipa. Mas não necessariamente por estereotipar, né? Até falando da estereotipia, que é uma coisa que às vezes é visível e às vezes não é visível, não é por isso que ela vai ser autista. Mas eu acredito que ela, com esse olhar, com essa expertise, ela foi identificando esses critérios que estão ali descritos, né? Então, assim, quais são as altas habilidades dele e quais são os déficits dele. E você mesmo contando, você já coloca, né, que você tem alguns déficits em interação social, mas que por conta da sua cultura, personalidade, criação, você mascarou. Até, Até Foi. por conta da sua formação, até das escolhas que ele fez, né? das À medida que ele foi parar numa escolhas. sala de aula, Nossa, Aí, eu confesso que para mim,
eu chegar no consultório, tanto da psiquiatra, da psicóloga, e depois da neuro, que fez a avaliação, e ouvir que esse rótulo, sabe, para mim foi libertador, Isso é importante falar. sabe? Antes eu não me encaixava em nada. Eu não entendia nada que acontecia comigo. Ah, você é bipolar. Aí eu estudava sobre e eu não me via ali. Ah, você tem depressão. Eu estudava sobre e eu também não me achava ali. E aí eu ficava. E eu sinto que as pessoas que de fato estavam comigo sofriam tão quanto eu. Sofriam do mesmo jeito. A minha esposa sofria e sofre pelos mesmos motivos. A minha filha sofria e sofre pelos mesmos motivos. A minha psiquiatra, eu lembro dela falar assim, ela está comigo já tem 3 anos. Então ela. E sabe aquela pessoa que não te abandona na mesa e fica trocando de medicamento? Não, vamos tentar outro, vamos tentar outro. E ela chegar ao ponto de falar assim, mas gente, não tem alguma coisa, tá errado. E nem eu, nem ela conseguimos ver, nem chutar a hipótese, eu sou autista. Porque era tão mascarado que Que ficou difícil de ficou, identificar. ficou. E isso acontece muito, a ciência tem avançado muito nessa área, e isso acontece muito hoje com mulheres. Por isso que existe um dado, eu vou falar assim, um dado que está sujo. Está sujo esse dado de que a maioria dos autistas são do sexo masculino. É porque existe uma característica da mulher que é a de querer ter interação social, de querer, né, às Hum, vezes aparecer, de querer se postar assim na sociedade, se colocar na sociedade como uma pessoa relevante, uma predisposição para a comunicação. Mas isso tudo acabava mascarando muitas vezes o autismo em mulheres. Então, os estudos são recentes, mas isso não é somente para as mulheres, porque o que você traz das suas vivências, da sua cultura, das suas oportunidades, você também criou esse processo de mascarar, a meu ver, tá? Por quê? Até pela sua profissão. Como que você chega numa sala de aula, né, e não interage com os seus alunos? Como você chega numa sala de aula e não tem esse dinamismo? a minha esposa, ela. Isso há mais tempo. Agora ela já, entre aspas, se acostumou. Ela ficava impressionada em como eu era diferente em casa, na rua e na sala de aula. Ela encontrava os meus alunos, né? A gente ia para o shopping, por exemplo, eu encontrava meus alunos, eles viam, abraçavam e tal. E eu não gosto de E abraço. ela pasma, assim, né? Olhando, quem é Ela esse? ficava, como assim? Né? Ela sem entender. Eu não gosto de abraço. Eu tenho um sobrinho que ele não gosta de beijo. Eu falei assim, vamos esperar, né? Vamos aguardar. Eu sou tão restrito nessa socialização que eu não tinha esse impulso de, quando eu dava aula de manhã à tarde, eu não tinha o impulso de almoçar em restaurante, porque eu ia ter que ter contato com outras pessoas, né? Pesar o prato e tal. Aí ela falava para mim assim: pede pelo iFood. Eu ia ter que ter contato com o vendedor. Eu não pedia, de jeito nenhum. Aí eu ficava com fome. Aí eu chegava em casa, aí Mal-humorado. ela perguntava assim: o que você comeu? Não, e pior que não, eu acostumei. Sempre foi assim. Aí eu não, sabe, eu não me deixava abalar por isso. Eu fico muito mal-humorado, por exemplo, eu não jantar. Porque era a única refeição que eu fazia, Do jeito certo, né? sem outros compromissos, Com com a minha calma, esposa, com com a minha filha. tranquilidade, com a sua Aham. família. No Ambiente. meu lugar seguro. Ambiente é muito importante Aí ela mesmo. ficava impressionada, assim, nossa, mas como que você fica o dia inteiro sem comer? Como é que você dá aula sem comer? Uai. Aí ela começou a mandar marmita pra mim. Ela mandava na vasilhinha, numa tupperwarezinha. Na cabeça dela, eu ia descer do carro a marmita, colocar na geladeira, esquentar no micro-ondas, só que aí eu tinha aquele problema de muita gente para esquentar, eu ia ter que ficar conversando com as pessoas que estão ali para esquentar. Nossa, olha, só de pensar eu já. Que tortura, que Nossa! pensa. Aí sabe o que eu fazia? Eu deixava a marmita em cima do painel do carro,
o carro deixava num lugar que pegava sol, para que na hora que eu saísse da hora do almoço, a marmita estivesse quente, aí eu entrava no carro, dava a volta no quarteirão do colégio, parava debaixo de uma sombra, num lugar distante, e aí eu ia comer sozinho no meu carro, quieto, em silêncio. Olha que E confortável num ambiente que você poderia comer tranquilo, sem ninguém te observando, era. sem ninguém, querendo conversar coisas aleatórias, porque acontece, né. Às vezes aquelas conversas só de como chama? Função fática, né. Nossa, Conversa de elevador, função fática, bem isso, né. Então, assim, isso contribuiu muitas vezes, talvez, para o seu mascaramento, né, uhum, Tomás. Mas agora, assim, nesse momento da sua vida adulta, depois que você teve essa avaliação neuropsicológica e com essa motivação, né, sua filha indo para a escola, sua esposa, né, e a situação familiar muda quando a gente tem criança, né, então aí a gente tem outras, né, outros estágios da família, digamos assim. E aí, como que você se sente e o que que você diria para uma pessoa que talvez fala assim: "Gente, eu parece que eu não estou encaixado, será que eu vou para uma terapia, vou para um neuropsicólogo?" E como você se sente? O que isso contribuiu, assim, em termos para o seu autoconhecimento? Você já disse aqui que foi libertador e que você se identificou nesse diagnóstico, mas que isso, teoricamente, não prejudicou a sua vida, que isso, na verdade, auxiliou, não foi? uhum. Para você se conhecer. Fala sobre isso. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Para mim foi libertador, sabe? Quando eu recebi o diagnóstico da doutora Cristina Santiago, quando ela me entregou e ela fez questão de entregar com a minha esposa e com a filha, com a minha filha no consultório, ela orientou as duas, conversou com as duas. Eu chorei quando eu recebi o diagnóstico. Que eu falei assim, eu vou chorar de novo. Sou eu, sou eu mesmo. Eu não preciso mais esconder. Agora eu sei que caminho que eu vou traçar. Agora eu sei o que que eu preciso estudar. Agora eu não vou aceitar ninguém falar mais nada para mim. E é libertador mesmo. Eu sou funcionário público, eu sou professor da rede estadual e até o ano passado eu abaixava a cabeça para tudo que acontecia. Para tudo, mesmo Porque, sabendo de todos os meus direitos. porque tinha algo errado com você. Era isso que você Aham. imaginava. Hoje, hoje não mais. Eu vou até onde me cabe. E se tentar passar por cima, vai receber na mesma moeda. Não é sou arrogante, sou prepotente, sabe? Parece Então, mas que muitas vezes abusam, né, Tomás? As pessoas abusam das relações eu antes com a minha filha, por exemplo, eu me culpo muito, eu vou chorar de novo. e faz a gente chorar também, que eu tô aqui segurando. Mexer com a minha filha é muito difícil para mim. Ela faz alguma coisa e eu explodo. Eu vou de 0 a 100 em 1 segundo. Controle inibitório tá baixo. E é assim, ó, se ela pega alguma coisa, essa caneca, que está no meu escritório eu não gosto que ninguém entre, eu sou só eu. Se ela pega essa caneca e põe de lá, e eu sei que ela fez isso para chamar minha atenção, Porque porque ela criança quer minha faz atenção, ela isso. quer meu carinho. Só que na hora, sabe, eu não consigo controlar. Antes eu me culpava demais. Eu me martirizava, eu ficava assim, você não presta, você é um péssimo pai. Hoje eu sei, e não é que eu estou usando o transtorno como muleta, não. É porque hoje eu sei que faz parte de mim. É o Eu tenho que aprender autoconhecimento, a é o lidar com isso. É, autoconhecimento. E estratégias de autorregulação.
Ferramentas de autorregulação. Às vezes, até essas situações que são comuns a todos, porque muitas vezes a gente vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, tem uma hora que explode, né? Uhum. E aí, o que que você tem que fazer, né? Digo todos, não você, Tomás Ramon, mas as pessoas têm que começar a se autorregular. E você tem um entendimento muito bacana, Tomás, porque você sabe que a sua filha tem algum comportamento que é para chamar sua atenção, porque afinal de contas ela é sua filha, você é um modelo para ela, você é um pai, Uhum. né? Então ela quer, às vezes ela tá querendo te chamar ali, e você sabe que tem momento que vai dar certo e tem momento que aquilo não vai dar certo. Por se conhecer, por saber do seu comportamento, né? Tem uma fala da Elisama Santos. Você conhece? É comunicação não violenta, É, Elisama e ela Santos. fala muito isso. Errou, comece de novo. Você fez uma coisa que não devia com a sua criança, alguma coisa que te incomoda, comece de novo, sabe? Não passa por cima. Pode pedir desculpas, né? É muito bom. Ultimamente eu ando fazendo muito isso. Eu vejo que eu errei. Antes eu não via, agora eu já vejo. Eu faço isso muito com a minha esposa também. Ela fala, nossa, tem hora que você é muito grosseiro. Hoje eu vejo, hoje eu percebo. Ixi, foi grosseiro. Aí eu vou e peço desculpa na mesma hora. Ela fala, não adianta você pedir desculpa sendo que você foi grosseiro. Aí eu acho que ela também percebe. Assim, não, tá bom. Você tem comportamentos assim, olha, de organizar, você já falou, Sim. de querer estar no seu espaço, de não ficar confortável em determinados ambientes, de muitas vezes limitar a interação social, porque você entende que aquele momento é seu, diferente da sala de aula, que isso não necessariamente acontece, né? Você tem algumas outras características que seriam consideradas características autísticas além dessas? Eu tenho muita dificuldade com algumas texturas. Por Olha, exemplo, farinha, areia. praia nem pensar? Nossa, e amo praia. Que É, interessante. é muito complexo. Eu lembro que teve uma vez que, Isso na infância também existia. sim, sempre, barro. Nossa, não, deixa eu ir, depois de cabeça. Eu lembro uma vez que a gente foi pra praia, eu, minha esposa e minha filha. No primeiro dia eu fui de tênis pra praia. Porque eu sabia que eu ia pisar na areia, ia ficar agoniado com a areia no pé ali. Não ia ser legal. Ia acabar com todo o passeio. Ia acabar com antes do passeio, porque eu ia ficar pensando nisso, ia acabar com o passeio em si, porque eu ia ficar pensando, vivenciando aquilo, ia acabar com depois do passeio, porque eu ia ter que ir embora. Fui de tênis. Aí depois, com o tempo, parece que eu vou acostumando, aí normaliza. Só que eu carrego uma garrafinha para eu encher de água e lavar o meu pé depois que eu saio. Porque eu sei que se eu tiver que andar 200 metros com areia no chinelo, eu não vou dar conta. O que é absolutamente normal. E é uma coisa que, quando você traz isso desde a infância até o dado momento, enquanto vocês estão numa praia, nas férias ou com essas texturas, eu retomo a questão do diagnóstico precoce, né? Porque eu tenho uma criança com autismo e ela tinha esse mesmo problema que você. E eu fico muito satisfeita de falar que tinha, porque hoje ela ama a praia. Mas a dessensibilização com a praia, ela foi constante, porque a gente ficava indo para a praia, indo para a praia, indo para a praia. Vamos viajar? Vamos, praia. Vamos viajar, praia. Então, no início, ela começou a ter crise, realmente crise, colapso em Uhum, contato com areia. Assim, era muita informação sensorial envolvida. Uma praia tem muita informação sensorial envolvida, né? A areia é uma delas, uhum, né? A água salgada, tem pessoas que não toleram a água salgada. O movimento das ondas, muitas vezes, pode incomodar, dá até vertigem em uhum, alguns, sabe? E ela foi sendo dessensibilizada. Dessensibilizada como? Olha, ela foi de Crocs, depois ela viu que não adiantava, que entrava areia do mesmo uhum. jeito, ficava lavando toda hora, aí pisava na areia e ia para a onda, para ir tirando aquela areia, mas a areia continuava. Volta. E aí ela desistiu, como se ela falasse assim, meu Deus, essa areia, não, né?
Não acaba Não nunca. acaba nunca, é muita areia, né. E aí, ela foi aos poucos, até que ela conseguisse ir, por exemplo, a gente costumava ir para praias mais tranquilas, para praias que a gente conseguia sair da pousada e ir até a praia caminhando, né, então assim, e ela ia descalço. E assim, para pôr o pé no chão já era um desafio, para pôr o Não pé anda na descalço de jeito nenhum. e aí? É isso, são essas coisas, são pequenas coisas que você, às vezes, que a pessoa fala assim: "Nossa, mas você é muito chato, você não faz isso". Não é assim, não é assim. "Nossa, mas você é muito chato, você não come purê de batata? Por que você não" purê de batata, então isso é muito individual, isso é muito Sabe o que característico. eu ouvi muito? Você falou assim "você é muito chato", eu lembrei. Ah, Eu sou muito sensível a cheiro. olha, Muito, muito. De me dar ânsia de vômito sem parar. E eu ouvia muito isso: "Não, você é muito chato, você é muito fresco". Eu sinto cheiro de tudo, né. O pessoal fala assim: "Ah, não, mas você tem um olfato muito sensível". Não, não é. Porque, de é fato apurado, você é. percebe o cheiro e ele te incomoda. Mas eu volto lá no diagnóstico precoce. Quando você tem essa informação, eu como mãe, dando esse exemplo da areia que você trouxe, né? Quando você tem essa informação e quando você começa a dessensibilizar, talvez isso fique tolerável. Você não vai amar a Uhum. areia, mas Ela vai você ser sempre é um cuidado isso. diferente. É, mas aí o que que acontece? A pessoa não deixa de aproveitar a praia porque não gosta da areia. Então ela tolera aquilo porque é muito mais reforçador estar ali, na praia, no mar, curtir a onda, curtir a maresia, curtir tudo que está ali para você naquele ambiente. Então, assim, eu defendo e eu acho que a maior parte dos profissionais defendem o diagnóstico precoce, por quê? Porque esse tipo de intervenção não é para mudar a pessoa, mas é para conseguir que essa pessoa ela tenha uma qualidade de vida com a sua família, Que com ela os seus aprenda a lidar com amigos, aquilo, né. que ela aprenda a lidar com aquilo. É um processo de autoconhecimento. Então, assim, às vezes o diagnóstico não é para te enquadrar, mas é para você se soltar. Para você entender que se você que isso não deu certo e não vai dar certo hora nenhuma. Rolou Então uma dica deixa agora. isso. Rolou Agora uma dica? Eu captei a dica. Não tem jeito, né, o professor você sai da sala de aula, mas a sala de aula não sai. Não sai, não tem jeito. Posso falar? Claro. A Sandra falou em sala de aula e você tem compartilhado as suas inquietações, a sua rotina nas redes sociais. Uhum. Eu quero perguntar por quê, mas não é por quê. É assim, qual a resposta que você tem recebido? Assim, como é que as pessoas te olham depois daquelas coisas que você fala? Assim, qual a repercussão? Por mais incrível que pareça, para mim, pelo menos, foi Por mais uma incrível, grande é muito incrível, é muito. Para mim foi uma surpresa, assim, Primeiro para ele, né, e gigantesca. depois para os É, outros, né, porque se você chegou a esse ponto de se comunicar através das redes sociais, é porque você sentiu ali uma zona de foi, conforto. foi. Muitos alunos me procuravam no Instagram, mandava mensagem e tal, falava coisas aleatórias. Aí eu pensei um dia: "Mas quer saber? Eu vou postar algumas coisas que eu falo, que eu converso com eles nos bastidores, em mensagem e tal, eu vou começar a postar". E aí, por mais incrível que pareça, por mais extraordinário, para mim foi, assim, muito surpreso, muito surpreendente, eh, a geração mais nova é muito mais receptiva do que as gerações mais antigas, vamos falar as assim. As anteriores. anteriores, Vamos ótimo, dizer assim, de ótimo. 40 anos, Sim, uzenta. sim, sim. O que eu recebi de mensagem de apoio de aluno e mensagens belíssimas, mensagens que me fizeram chorar, que eu levantava, levava para mostrar para minha esposa: "Lê isso aqui, lê isso daqui, lê isso daqui". Eu recebi mensagens de 3 alunas que viraram psicólogas, se prontificando, né, falando assim: "Ó, tô aqui para te ajudar, Que se você máximo. precisar".
Teve um rapaz que eu dei aula para ele em Anápolis, Isso que eu que chamo de também se formou conexões mais afetivas. que também se formou em psicologia, que hoje eu falo que nós somos amigos, que a gente conversa em quase que diariamente, assuntos completamente aleatórios. A gente começou falando sobre o meu diagnóstico, depois a gente falou sobre os meus vídeos, e aí, E olha só que reforçador que é você ser ouvido e ser entendido. Isso é muito reforçador. muito, E muito. isso não tem, vamos dizer assim, entre aspas, não tem nada a ver com autismo, porque todo mundo quer ser ouvido e quer ser entendido. Deixa eu te contar então uma, que eu fiquei assim, essa semana eu fui para a sala de aula e fiquei, não é possível que eu estou vivendo isso. Essa semana está tendo jogos internos em um dos Uhum. colégios que eu dou aula. E o colégio é enorme. Tem muitos alunos. E os jogos são todos os alunos juntos, na quadra. E eu sou muito sensível a Barulho, barulho. E os alunos sabem disso, barulho, né? Eu já comentei movimento, com eles né? em sala, eles me seguem no Instagram e tal. Eles sabem que eu sou autista, que eu não gosto de barulho, não me dou bem. Aí entrei em uma sala, duas meninas vieram me perguntar: professor, como é que o senhor vai fazer com os jogos? Usar um abafador. Aí eu vou colocar um abafador, eu pensei em usar um foninho, inclusive tá no bolso, que eu vou sair daqui e vou para lá. E vou ficar na quadra ali só enquanto der. As duas. Por que o senhor não tira uma licença médica? Vai na doutora Flávia, que eu falo dela o tempo inteiro na sala. O tempo inteiro. Toda hora. Algum aluno fala alguma coisa, ó, vou te passar o telefone da doutora Flávia, você liga para ela. Aí, doutora Flávia, tá famosa. Tem uma lista de pessoas para quem sabe, mas vamos trabalhar muito. Aí ela assim, Abre a agenda que a gente sabe que essas agendas desses neuros são todas lotadas. aí elas, por que vocês não pedem uma licença para ela? Não vou deixar vocês não. E eu fiquei assim, super sensibilizado. E aí eu percebi que não era delas, que a sala tinha se reunido pensando sobre isso, pediram para que as duas fossem falar, porque já tinha notado que elas tinham mais intimidade, mais proximidade comigo. Eu vivenciei aquilo, fiquei, né? Então, Nossa, mas que olha o que que você loucura, está que coisa. promovendo. Você está promovendo exercício de empatia. Uma das coisas mais raras hoje no mundo. Seguindo a BNCC. Temos vários seguindo a BNCC. Ai, Cris, essa foi ótima. Né? Então, se alguém vier falar, fala toda BNCC. Mas retomando o que a Cris havia perguntado, como que você se sente então? Você tem essa resposta das redes e você se sente muito confortável em falar. Porque, assim, é muito natural. Eu acompanho, tá? Eu acompanho e eu vejo que é muito natural. Fala com muita naturalidade. Talvez eu não falasse com tanta naturalidade, porque eu não tenho muito esse costume de ficar fazendo uma ou outra coisa, né? Para postar. E eu achei assim, gente, que coisa natural, que coisa, né? Confortável. É confortável ouvir você falar e eu vejo que você está confortável em falar. Aí, assim, e essa é a minha opinião, eu quero ouvir a sua. Foi bacana isso para você, então? Eu gosto mais, porque ali é um momento que eu posso falar de fato o que eu penso, eu posso expor as dúvidas que eu tenho, os questionamentos, e a devolutiva é muito boa. Eu sou subcelebridade, se sub, olha lá. Tenho pouquíssimos seguidores, mas os que eu tenho moram no meu coração, assim, com muito, muito carinho, porque eles comentam. E eu recebo muita mensagem que não é no próprio vídeo, sabe? A pessoa ir lá e comenta, ela manda o vídeo para mim e comenta embaixo no privado, tipo Que um direct, bacana. porque ela quer comentar, mas tá com receio. De escrever lá, de, né, de ter. Isso para mim já é o suficiente para eu continuar, Então sabe? a gente pode dizer que ele está esperando a interação social, né, Cris? Ele está Eu, esperando eu já essa me dificuldade da perguntei sobre interação isso também, social. Serasa. Sabe, e é Quero interessante acreditar que sim. porque você falou tanto em mascarar. E aí, como é que termo que você usa agora? Então, agora, hein? De, Tomás, eu acredito que ele está
vamos dizer assim, num processo de interagir, mas numa maneira confortável, porque ele ainda não quer ir ao restaurante, ele ainda não quer se expor em alguns Exato. ambientes. Então, a rede social para ele seria um ambiente confortável em que ele pode, com segurança, com naturalidade, falar o que ele sente, falar o que ele pensa, e com essa mesma segurança, com essa mesma naturalidade, receber as respostas das pessoas, esse contato com as pessoas. Então, vamos dizer assim, que é uma interação social que foi adaptada, né? Pela tecnologia, então a gente trabalha com recursos, né? Com recursos terapêuticos, a gente ensina a adaptar para a sala de aula para crianças que têm dificuldade, porque eu até queria falar sobre isso com você, mas eu acho que vamos ter que marcar outro dia. Mas assim, é, você estando na sala de aula e você se posicionando assim, né? Você percebe isso. Eu tenho que adaptar isso para essa pessoa. Isso também pode, eu posso me relacionar socialmente, mas adaptado para mim, para o meu jeito de se relacionar. E o É Tomás, isso. ele encontrou, ele, como a gente tem falado muito aqui, né? O Tomás se encontrou no espectro autista, ele teve autoconhecimento, ele descobriu quem ele era, descobriu como ele deveria proceder em algumas situações, me corrija se eu estiver errado, e está confortável com isso. E a palavra do podcast foi libertador, né, Para mim é. Cris? Ah, eu queria conversar mais, né? Não dá. Não pode. Não dá hoje. Nós vamos ter que marcar 2, 3. Nós vamos ter que fazer uma minissérie. Tô aqui, É precisando. isso. E eu acho que você tem muito a falar, sabe, Tomás? Eu acho que você deve continuar com as redes e quando você estiver muito confortável, você quiser vir de novo, a gente vai falar sobre isso. A gente pode falar do Tomás professor, a gente pode falar do Obrigado. Tomás pai, a gente pode falar do Isso, eu vou gostar. Tomás, né? Em todas as instâncias, porque é igual o Fernando Pessoa, né? São vários São heterônimos, não é? vários. Só para. O que foi a primeira fala da neuro quando ela foi me entregar o diagnóstico? Ela falou assim: você não é bipolar. Eu Ela pensei, começou com isso. e eu vou te falar uma outra frase. Você é incrível. Ai, muito obrigado. Você é incrível. Muito Você obrigado. não é um bipolar e você é incrível. Ai, Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme. Não, a prosa foi boa. Eu aprendi, eu fiquei encantada com tudo que eu ouvi. e você vai pedir uma mensagem para o Tom? Você tem assim, uma indicação de leitura. Eu quero que você leia os livros da Elisama. Uma indicação de leitura, uma frase pra gente fechar. Tem por uma aluna minha de muitos anos, nas minhas postagens, ela me mandou um vídeo. Eu até fiz um outro vídeo falando sobre isso. Ela me mandou um compilado de vídeos do Zeca Pagodinho. E eu assisti assim naquele. Momento relax. E ele falava uma coisa que tem norteado a minha vida e eu tenho pensado muito sobre aquilo. Ele falava assim, ó: o sol é para todos, mas a sombra e o ar-condicionado não. Para Fechou. mim, magnífico. Tomás, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós concluímos mais um episódio de Conexões Mais Afetivas, nessa conversa aqui com Tomás Amu, um adulto, professor, psicopedagogo e, entre todas essas coisas, com diagnóstico de autismo. Recente e Recente e que nos Libertador. traz uma experiência incrível sobre esse processo e que é inspirador, sim, né? Inspirador para muitas outras pessoas que às vezes ainda estejam assim, será que eu procuro ajuda? Será que eu, né? Será que eu saio da casca? Será que, saia da casca, né, Há Tomás? essa necessidade. É isso aí. Muito obrigada.